Jardins Imaginários, Episódio 5. Adriane é branca, magra, tem cabelos castanhos e lisos, pouco abaixo dos ombros. As sobrancelhas são finas, os olhos amendoados, castanhos e vivazes, as maçãs do rosto definidas, o nariz e os lábios finos. Usa blusa amarela e colete amarelo de gola marrom, calças justas, brancas, com desenhos rabiscados em preto, e um colar comprido com um pingente redondo. Em algumas cenas, tem ao fundo uma porta com vidraça colorida e uma janela de madeira aberta. Em outras, está em frente a um painel azul claro decorado com uma mandala e pequenos círculos agrupados. Luiz é branco, de cabelos curtos e grisalhos, penteados para o lado. Tem sobrancelhas finas, olhos pequenos, castanhos, nariz largo, lábios finos. Usa óculos discretos, sem armação. Veste blusa cor de argila e colete branco com desenhos rabiscados em preto e gola marrom. Ao fundo, o painel azul claro. A tela de abertura e as telas de transição são amarelas, com figuras humanas rabiscadas em preto. A cada inserção, ela sofre pequenas intervenções que vão se acumulando sobre o amarelo. Manchas em azul e vermelho, rasuras em verde, rabiscos brancos. Os textos são escritos em lilás. Durante o poema A Língua do Nhen, Adriane gira a manivela de um dispositivo, passando desenhos que ilustram o texto. Na cena final, Adriane e Luiz estão sentados num degrau da varanda de uma casa amarela. Atrás deles há uma porta em arco envidraçada com estrutura de ferro trabalhado. Em tela amarela, figuras humanas rabiscadas em preto. Ministério do Turismo apresenta Jardins Imaginários, Passeios para Despertar o Leitor, Episódio 5. Pão, 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 é de leite, é de pão. Adriane está junto a um boneco de madeira. Ele tem corpo de peão e se equilibra sobre um pedestal. Os braços são compridas hastes de madeira, com bolotas no lugar das mãos. O boneco oscila de um lado para o outro. Pão, 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 é de leite, é de pão. Sapatinho branco, meinha de algodão. Bala, bala, e serás leão. Bala, bala, e serás ou não. Ela segura de leve o chapéu pontudo do boneco, fazendo parar o movimento. Com um leve impulso, faz o boneco rodopiar. Na tela amarela, Creio que uma forma de felicidade é a leitura. Jorge Luiz Borges. Luiz. Viver a poesia é viver o mundo, é se comunicar por meio dos sentidos com os acontecimentos que se passam ao nosso redor. Viver o estado poético, numa época de tanta fragmentação, é uma luta constante contra todo o processo de mecanização e coisificação que destrói o ser humano. O contato com a poesia pode acontecer de diversas formas na vida da criança. Elas estão presentes nas canções, brincadeiras, cantigas de roda, livros e histórias. A leitura de poesias carrega consigo um conhecimento de mundo por meio de uma leitura ritmada e prazerosa. Ela desperta as fantasias do mundo infantil. Lendo, a criança vai preencher significações e recriar o mundo por meio da imaginação. Muitas vezes a criança já chega na escola com um riquíssimo repertório de linguagem poética. Sueli Braga. Cresci brincando no chão, Memórias entre Inventadas, formigas, de Manuel de de uma Barros. infância livre e sem comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão. De um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. A Língua do Nhen, Havia uma velhinha de Cecília que andava Meirelles. aborrecida, pois dava a sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa, a boa da velhinha, resmungando sozinha. Nhen, 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 nhen. O gato que dormia num canto da cozinha, ouvindo a velhinha, principiou também a miar nessa língua. E se ela resmungava, o gatinho acompanhava. Nhen, 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 nhau. Depois veio o cachorro da casa da vizinha, Pato,
cabra, galinha, de cá, de lá, de além. E todos aprenderam a falar noite e dia naquela melodia. Nhen, 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 nhen. De modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal a boca abria e tudo lhe respondia. Nhen, 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 nhen. Leva o indicador aos lábios. Se sobressalta e faz cara feia. Ao toque da poesia, Eloy pedras, Bocheco, o cores, abraço sons, mágico. metros, rimas, ritmos, palavras transformam-se em imagens que podem desencadear múltiplas visões e associações no imaginário do leitor. A criança olha o poema olha a criança. Desse jogo de olhares resulta um acréscimo à visão de mundo, à sensibilidade, à imaginação. A infância é o período da existência em que a imaginação é mais desenvolvida. Imaginar de olhos abertos ou fechados é uma prática comum à criança, porque ela, com mais facilidade, ouve a música e as vozes do mundo e das coisas, pois seu modo de se relacionar com o mundo é baseado na intuição, na emoção, no juízo metafórico. Ela faz nomeações líricas, expressa-se em linguagem pura, num clima de jogo e paixão que a levam a ser todos os outros que a sua imaginação insinuar. O universo da poesia é caro à criança. É um reino de sua intimidade, onde ela pode recolher alpiste para o sonho, enriquecendo-se e elaborando vivências. Com o passar do tempo e a avalanche de imagens pré-fabricadas com que a sociedade de consumo massacra os pensamentos, atos e palavras das criaturas, a criança perde este contato lúdico, figurativo e lírico com a linguagem. O pensamento metafórico, inventivo, vai gradativamente encolhendo até restar somente a relação utilitária com a linguagem. O escritor Ítalo Calvino adverte que estamos correndo o perigo de perder uma faculdade humana fundamental, a capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas de um alinhamento de caracteres alfabéticos negros sobre uma página branca, de pensar por imagens. Na tela amarela, Todo esse céu, quem pintou foi Deus. Agora, como é que ele deu conta de botar tanta escada para pintar tudo isso? Eu não sei. Juliana, 5 anos. Meu cavalinho é ligeiro igual vento. Meu cavalinho, de Rubinho já do me Vale. deu muita alegria. Meu cavalinho é igual pensamento, está sempre em movimento e se chama ventania. Opa! Adriane brinca com um Meu bonequinho negro e um cavalinho cavalinho é ligeiro branco. igual vento, meu cavalinho já me deu muita alegria. Meu cavalinho é igual pensamento, está sempre em movimento e se chama ventania. Meu cavalinho é igual pensamento, está sempre em movimento e se chama ventania. O bonequinho desce do cavalo e se achega a seu focinho. Na tela amarela, Não pretendo que a poesia seja um antídoto para a tecnocracia atual, mas sim um alívio, como quem se livra de vez em quando de um sapato apertado e passeia descalço sobre a relva, ficando assim mais próximo da natureza, mais por dentro da vida, porque as máquinas um dia viram sucata, a poesia nunca. A Vaca e o Hipogrifo, de Mário Quintana. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, Um menino que com o carregava tempo água na descobriu peneira. que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. De Manuel de No Barros. escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando
Ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Em pequena, eu era uma menina secreta, quieta, olhando muitas coisas, sonhando. Tive tremenda emoção quando descobri as cores em estado de pureza, sentada num tapete persa. Caminhava por dentro das cores e inventava o meu mundo. Depois, ao olhar o chão, a madeira, analisava os veios e via florestas e lendas. Do mesmo jeito que via cores e florestas, depois olhei gente. Há quem pense que meu isolamento, meu modo de estar só, é distância, quando na realidade é minha maneira de me deslumbrar com as pessoas, analisar seus veios, suas florestas. Cecília Meirelles. O poema é a fruta, Na tela a amarela. poesia, o sabor. O poema está no livro, a poesia no leitor. Francisco Marques. Léo, Léo, vai pro céu buscar o meu chapéu. Se for novo, traga cá. Se for velho, deixe lá. Adriane Léo, tira o chapéu Léo, da vai cabeça pro e o céu rodopia no buscar indicador o meu direito. chapéu. Se for novo, traga cá. Se for velho, deixe lá. Surpreende-se, Léo, Léo, na mão vai pro esquerda, céu há um chapéu buscar o minúsculo. meu chapéu. Se for novo, traga cá. Se for velho, deixe lá. Eleva o braço direito até o chapéu sair de quadro. O chapéu pequenininho ela põe na cabeça. Na tela amarela. No fim você vai ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Um estribilho antigo, um carinho no momento preciso, o folhear de um livro de poemas, o cheiro que tinha um dia o próprio vento. Mário Quintana. Zabelinha tecedera, tece, tece no tear. Adriane manipula a bonequinha de uma velha tecelã. Tece, tece no tear. Vem o vento da ribeira e embaraça-lhe o fiado. Ondula a mão, fazendo um vento leve. E embaraça-lhe o fiado. Zabelinha tecedeira, tece, tece no tear. Desliza os dedos pelos fios de uma pequena roca de fiar. Desce no tear. Olha, não te leve o vento, a teia por acabar. Olha, não te leve o vento, a teia por acabar. Adriane e Luiz. Chegamos então ao final dos passeios por esses jardins imaginários. Mas antes de ir embora, antes de comer amora, eu tenho que lhes contar um segredo. Tudo termina sem acabar. E tudo acaba sem terminar. Mas o melhor ainda está para começar. Adriane toca um agogô de castanha. Coqueiro que dá bom coco, coqueiro que dá quindim. Quem come um coquinho doce sai cantarolando assim. E saiu pela porta e entrou pelo jardim. Quem quiser, meus amigos, que me invente um outro fim. Criação e apresentação, Adriane Avro e Luiz Teixeira. Vídeo, Luciano Coelho. Cenário, Ricardo Garanhani. Jardins Imaginários. Lei de Incentivo à Cultura. Instituição beneficiada. Hospital Pequeno Príncipe. 100 anos. Patrocínio, Corfio, Fios e Cabos Elétricos. Fermac Cargo. Sincol, Flexoprint Labels. Crédito Amo, junto com você sempre. Deal, Agroplan, Cia Petro, Distribuidora de Combustíveis Limitada, Razak Trading. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Brasil, Governo Federal.